Nessa videoaula eu vou explorar, entre muitas coisas, o risco da certeza. A certeza de ser e existir em uma sociedade patriarcal, falocentrista, onde o homem branco e hétero é quem dita as regras e onde os desvios daquilo que se tem como normal e moral são tratados como perigo. O que fazer com essa certeza? Para onde ir? Como fazer esse perigo se transformar em sutilezas visuais cortantes e pungentes? Eu vou dividir com vocês o que, no meu ponto de vista, são os ingredientes necessários e quais caminhos tomar para transformar essa certeza em processo criativo, utilizando da fotografia como um suporte para um diálogo que é importante e necessário. Para isso, eu vou compartilhar com vocês alguns trabalhos que eu realizei no coletivo Cia da Hebe, explorando os percursos do processo criativo de forma a nortear e fomentar outras criações, as suas criações, partindo do princípio de que tudo necessário para isso acontecer nasce de dentro. O combustível são os nossos próprios viveres e sentires, que são tão negligenciados ao longo da nossa vida. Olá, eu sou o João Barim, sou designer, fotógrafo e estou assim no maior orgulho de compartilhar com vocês um pouco do meu processo criativo como uma forma de instigar vocês a criarem também. Eu moro numa pequena cidade no interior de São Paulo chamada Espírito Santo do Pinhal. É uma cidade com 45 mil habitantes. Eu acho importante dividir isso com vocês porque isso interfere diretamente no meu processo criativo, né? A maneira como eu me relaciono como pessoa, como homem gay com a sociedade, meio que molda o meu processo criativo a tomar certos rumos, né? E eu tenho certeza que esses espaços que vocês ocupam também vão interferir na maneira de criar de vocês. Eu citei ali na introdução dessa videoaula que eu vou compartilhar com vocês alguns dos trabalhos que eu realizei na Cia da Hebe e acho importante dividir com vocês, explicar para vocês o que é a Cia da Hebe. A Cia da Hebe é um coletivo artístico que iniciou suas atividades em 2015 aqui em Pinhal, sempre com o objetivo de sensibilizar o cidadão para a arte, interferindo e ocupando em espaços inusitados da cidade, requisitando a abertura do olhar de quem quer ver arte e de quem faz arte, colaborando por meio de sua prática e metodologia com um pensamento e olhar artístico para a cidade de Espírito Santo do Pinhal. Esse coletivo é atualmente coordenado por mim e suas fundadoras, a Mônica Sucupira e a Tica Tiritiri. Desde a sua criação, a Cia da Hebe vem colecionando uma série de conquistas e eu vou dividir com vocês aqui duas delas em que eu me envolvi pessoalmente, com destaque para o trabalho Reflexões do Gênero, que eu fiz em parceria com a minha irmã Tamara Barim e que também dá nome para essa videoaula. Esse ensaio foi finalista da edição de 2018 do Festival Internacional de Fotografia Paraty em Foco, lá em Paraty. E no ano seguinte ele foi selecionado para a mostra coletiva Só Love, na Casa da Imagem, em São Paulo. E é isso aí, eu não vou me alongar muito não, porque a gente tem um tempo muito curto aqui, e eu gostaria, claro, de dividir uma porção de coisas com vocês, mas eu vou tentar sintetizar aqui em algumas partes como se dá, né, esse processo criativo e como vocês podem também usar, né, do próprio combustível de vocês, do próprio histórico de vocês, para fazer as criações que vocês quiserem também, né? Porque quando a gente se expressa, né, à medida que a gente passa a se expressar e não só falar daquilo que a gente expõe socialmente, né, à medida que a gente começa a revelar as nossas camadas, a gente passa a existir e a gente passa a ocupar cada vez mais o nosso espaço. Então, para começar, eu queria dividir com vocês
um pouquinho do que é o processo da CIA da Hebe, né? Porque isso interferiu diretamente na maneira como eu expus o meu trabalho, na maneira como eu realizei o meu trabalho, né? Partimos do princípio de que o necessário para a criação já está dentro de nós. São as nossas experiências, vivências, sentimentos e memórias. Elementos presentes em todos, artistas e não artistas. Ao revisitar isso tudo, podemos transformar em criação aquilo que muita gente acha banal, mas que na verdade são os pilares de sustentação da nossa própria história. Nesse ponto, é importante a gente pensar quais são essas nossas experiências, vivências, sentimentos e memórias que se conectam com as outras pessoas, com as outras experiências, vivências, sentimentos e memórias. E aí, dito isso, eu entrei na CIA da Hebe em 2016, e como aluno, né, não como orientador ainda, mas quando eu entrei eu passei por uma série de processos e o que mais me marcou, talvez, e que aí foi um divisor de águas, foi um exercício da Tica, em que ela pedia para a gente perguntar para alguém de casa uma história nossa da infância, né? E aí eu perguntei para algumas pessoas da minha família, algumas pessoas de convívio próximo, e várias delas me contaram a mesma história. Que eu gostava muito de passar batom e que eu gostava muito de vestir o sapato de salto da minha mãe. E aí eu transformei isso numa foto e que aí essa foto foi uma catarse para tudo que veio depois. E aí eu passei então a investigar mais o que isso queria dizer para mim. E eu acho que se vocês investigarem isso também, é um terreno assim extremamente fértil, né? Porque embora atualmente eu seja bem resolvido com a minha sexualidade, não tenho problema nenhum com a minha família, e eu sei que isso é um privilégio, assim, né? Nem todo mundo tem a mesma condição, né? Não vou dizer sorte, mas a mesma condição de ser acolhido, né? Pela família, pela sociedade, enfim. Então, embora eu tenha, né, essa condição hoje, é um processo que foi muito doloroso para mim, embora ele tenha milhões de alegrias. Eu acho que é importante também a gente compreender essa dor e o que ela modificou na gente. E o que foi que eu consegui? Consegui a experiência, que é essa coisa para a qual a gente nasce. E a profunda liberdade está na experiência. Mas experimentar o quê? Experimentar essa coisa que nós somos e que vós sois? É verdade que a maior parte do modo de experimentar vem com a dor, mas também é verdade que esse é o modo inescapável de se atingir o único ponto máximo. Pois tudo tem um único ponto máximo e cada coisa tem uma vez. E depois nos preparamos para outra vez, que será a primeira vez. E se tudo isso é confuso, nisso tudo somos inteiramente amparados pelo que somos. Nós, que somos o desejo. Bom, e agora que você já sabe um pouquinho sobre como tudo começou, né? Eu vou chegar nesse primeiro, eu considero o primeiro grande trabalho, e o Reflexões do Gênero é um trabalho que eu fiz em parceria com a minha irmã, Tamara Montefusco Barim, e contei aí com a ajuda indispensável da Mônica e da Tica para realizar esse ensaio. E é um ensaio em que eu me aproveito da semelhança física que eu tenho com a minha irmã e a gente meio que troca de papéis, assim, no que se relaciona com gênero, né? Eu me aproprio daquilo que é socialmente conhecido como feminino e a minha irmã se apropria daquilo que é socialmente conhecido como masculino. E aí gera uma ambiguidade visual muito sutil, né? Que muitas pessoas, quando viram esse trabalho pela primeira vez, acharam que era eu duas vezes, né? Como se tivesse feito uma montagem e me colocado nos dois personagens ao mesmo tempo, né? E essa sutileza é que, na minha opinião,
fez com que esse trabalho tomasse os rumos que ele tomou, né? Esteticamente também, eu me aproprio de uma estética que remete a um tempo antigo, né, anterior ao contemporâneo, e trago uma série de elementos gráficos que confundem mesmo a cabeça de quem está, o olhar, né, de quem está apreciando o trabalho. E é um trabalho que encara o público. E tudo isso vai levando as pessoas para lugares de estranhamento mesmo, né? E acho que esse estranhamento é extremamente necessário, porque tira a pessoa do lugar também, né? E faz ela refletir sobre aquilo que ela está olhando, que não é uma imagem óbvia, né? Não é uma imagem que te diz tudo sobre ela. Ela é um enigma que você precisa decifrar. A imagem fotográfica em si autoriza todas as leituras e releituras, precisamente como faz a poesia em sua pluralidade de interpretações. Tanto fotografia como poesia são escrituras que se assemelham na aptidão e na recepção, e ambas só podem ser artes do limite da representação, que arremetem contra a linguagem como limite, sabendo que sua abertura é para aquilo que resiste, que é intratável e que, no fundo, não é representável. Então a gente pode se aproveitar também dessa condição da fotografia de não ser a realidade, né? E, na verdade, na fotografia tudo é muito manipulável, né? Você pode criar tudo na fotografia. Então a gente pode se aproveitar disso também, né? E levando isso para outras linguagens artísticas também, para criar essa confusão, né? Para distorcer a realidade de modo a provocar esse estranhamento, esse questionamento, essa reflexão. Então, pensem sempre nisso na hora de criar, né? Para fugir do óbvio na técnica também, né? No campo da videoarte, também transformei minhas experiências em criações que exploram o meu repertório e imaginário, tão rico na comunidade LGBTQIA+. Em Madonnão, minha adolescência de fã da Madonna, famoso na internet por minhas versões toscamente editadas dos clipes dela, se transformaram em um videoclipe protesto contra o machismo e a LGBTQIA+ fobia. No Eu Sou Casa, que acompanhava a instalação de reflexões do gênero, o término de um longo relacionamento me deixou em estado de casa. Eu era a própria casa, buscando um encaixe no vazio. No vídeo Providência, o meu mais recente até agora, me transformo na personagem do conto Dia das Mães, de Nilton Moreno. No Cartas que eu não recebi, a dificuldade do afeto e a espera por respostas jamais recebidas de cartas de amor que eu enviei me levaram a falar sobre a espera pelo homem-amor, me apropriando da imagem da noiva como representação da concretização do amor que vive no inconsciente das pessoas. Aqui, e em todo o meu trabalho, sexualidade e afeto caminham juntos. Viu como experiências supostamente banais são fontes de infinitos processos criativos? Eu sempre questiono
como o nosso gênero e a orientação sexual interferem em nossas maneiras de nos relacionar com outras pessoas. Como que essa insegurança, que é uma herança de séculos, né, pela luta do direito de amar, pode se transformar em coragem e esperanças. E eu acho que é justamente isso que eu busco nesses processos criativos que eu falo sobre o afeto, né? E o Cartas que eu não recebi, que eu acabei de falar do vídeo agora, ele tinha uma exposição também que acompanhava o vídeo, que foi toda feita em fotografia analógica. E como eu estava falando, né, o que me motivou a fazer esse trabalho foi essa incerteza total da espera pela resposta de uma carta de amor que a gente nunca recebe. E aí, para elevar um pouco mais, né, essa experiência num nível de incerteza, eu chamei a minha irmã para me fotografar, e ela nunca tinha fotografado com uma câmera analógica, né? Para quem não está familiarizado com a linguagem fotográfica, a câmera analógica é aquela câmera que fotografa com um filme, não é a câmera digital que a gente pode ver ali na hora como as nossas fotos estão saindo, né? Era uma câmera profissional, ou seja, ela tinha que lidar ali com todas as variáveis da câmera, né? E assim, ia ser uma surpresa total que ia acontecer. Podia ser que não fosse sair nada e podia ser que fosse sair coisas incríveis, que foi o que aconteceu, que acabou dando super certo, né? Então, observa como a própria linguagem artística, né, com a própria técnica, pode ser um reforço do discurso poético que a gente quer trazer para o nosso trabalho, né? Então eu estava falando ali de uma incerteza, da insegurança, da solidão, e aí eu trouxe a fotografia analógica para complementar tudo isso, né? E teve todo aquele processo de espera também, né? Que existia ali nessas cartas que eu nunca recebi de volta, né? Também existia no processo analógico, né? Porque eu tive que mandar esses filmes para serem revelados, que foram maravilhosamente revelados pela Rosângela Andrade, do Laboratório Imágicas. E aí eu tive que aguardar, né, a revelação dessas fotos para ver se tinha dado tudo certo, e a gente se correspondeu por correio. Então, envolveu ali uma série de esperas, e que eu acho que isso é muito bem-vindo para o processo também. Quando a gente, de fato, mergulha ali, né, e vivencia todas as possibilidades que ele pode oferecer para a gente. Até agora, eu falei para vocês dos meus trabalhos que falam, né, sobre as questões de sexualidade, gênero e afeto, e confrontam de uma maneira disfarçada, né? E agora eu vou compartilhar com vocês o meu trabalho Beba-me, em que a fotografia é de fato uma arma de combate. No Beba-me, eu falo sobre a necessidade dos nossos corpos existirem como uma forma de resistência mesmo, e de ocupar todos os espaços, até mesmo aqueles que nos foram negados por nossas condições enquanto seres desviantes da sexualidade normativa. No Beba-me, né, para fazer o ensaio Beba-me, eu queria ir num lugar que fosse assim um território socialmente, né, convencionado como um território dos homens. Mas o bar era um lugar que eu não me sentia à vontade, que eu me sentia ameaçado. E eu me coloquei ali de uma maneira, com uma postura de confronto mesmo, né? E ao mesmo tempo que eu debocho, né, dessa masculinidade que é tão frágil, eu tô ali ocupando meu espaço e dizendo, sim, eu existo, eu posso ocupar o espaço que eu quiser. E o Beba-me, ele foi exposto na Transações, que é uma ocupação fotográfica da CEDAEB, também nesse mesmo casarão que eu já mencionei. E esse trabalho ele foi adesivado na parede do banheiro, nos azulejos, né, como se fossem cartazes, assim, trazendo um pouco mais também desse aspecto de bar, de informalidade, né, e que faz toda a diferença também,
e principalmente por ser um banheiro, né, que também é um espaço da intimidade, que é um espaço ali onde na maioria das vezes a gente consegue ser a gente mesmo de uma maneira mais verdadeira, né? E aí aqui eu acho que esse confronto faz todo sentido, né? E aí ele ganha força nesse discurso visual que remete tanto ao universo masculino, né? Mas apresentado aqui de uma maneira ressignificada também, trazendo ali uma figura que não faz parte daquele universo, né? E eu estava nu, de meio arrastão, fazendo esse confronto. Mais uma vez, isso é aquilo que, esse contraste, né? É aquilo que faz as pessoas refletirem. Pelo menos para mim é o que tem funcionado mais, assim, né? De fazer a diferença para as pessoas pensarem naquilo que eu estou dizendo nas fotos de fato, né? Nessa aula, eu não vou abordar os aspectos técnicos da fotografia, mas sim os poéticos, que fazem com que a técnica fotográfica funcione em função de seus propósitos subjetivos e questionadores. A imagem comunica o tempo todo, por inteiro e em parcelas. Organize seu enquadramento de modo a explorar essa potência. Observe atentamente a luz, veja o que o cenário diz sozinho e o que ele diz quando você interfere de alguma forma. Crie outras realidades. Provoque a si antes de clicar, ou antes de produzir, no caso de outras linguagens artísticas. Explore os signos não verbais. Eles são potências imensuráveis. E para finalizar, eu queria destacar uma evidência aí nos meus trabalhos fotográficos, né? Que ficou claro aí que eu trabalho muito com autorretrato, né? Usando o meu próprio corpo para dizer aquilo que eu quero dizer. E né, à medida que eu faço isso, eu crio personagens. E acho que isso é uma super ferramenta no processo criativo também. A gente pode criar personagens de nós mesmos, né? Personagem dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias memórias, do nosso próprio processo criativo. Então, à medida que a gente cria esses personagens e dá a eles as características daquilo que a gente quer trazer para a imagem, o processo criativo também fica mais fácil de ser realizado por nós, né? E aí ele passa também por essas aventuras, né, de você criar visualidades inusitadas e pouco óbvias, né, que é o grande segredo da coisa. Então, eu acho que é importante vocês pensarem também, independente da linguagem artística que vocês vão aplicar, né, os seus processos, se vai ser na fotografia, no vídeo, na colagem, na pintura, no teatro, na música. Eu acho que a gente sempre pode pensar quem a gente é, qual é o nosso papel e, além disso, e tão importante quanto isso, pensar em quem nós podemos ser e como a gente pode transformar aquilo que nos cerca, né, e o que a gente pode transformar nessa sociedade em que a gente está inserido. Por mais que ela seja pequena, como a minha, ou grande, como a de algumas pessoas, né, como a gente pode atuar como agentes de transformação na realidade, de forma que a gente torne o mundo um lugar mais humano, mais acolhedor e principalmente, né, que as pessoas compreendam que nós somos parte da sociedade, né, que nós somos seres que têm sentimentos, que têm desejos, que têm medos, que têm traumas e que a nossa busca não é por privilégios, né, é por igualdade, é por respeito, é pelo direito de existir, pelo direito de amar, que são direitos tão corriqueiros para
para algumas pessoas, né, e para a gente são direitos que a gente tem que batalhar por eles. Ao longo da história, produziu-se uma série de construções sociais e culturais em torno de marcadores da diferença, como gênero, raça, região, local, geração e classe. O caráter essencial desses marcadores se torna ainda mais evidente quando eles aparecem interconectados e em tensão. A heteronormatividade compulsória, condição imposta socialmente como padrão socialmente convencionado, é apenas um dos exemplos das muitas regulações coletivamente constituídas e que se desenvolvem a partir de rígidas oposições binárias construídas em nossas sociedades. Essas dicotomias encontram-se de tal maneira naturalizadas que tendem a ocultar singularidades, abolir ambiguidades e, em contraposição, estabelecem normas de inteligibilidade que põem fim a um universo muito mais complexo de papéis de gênero. O pressuposto em que nos baseamos é de que gênero é um ato intencional, historicamente produzido e capaz de gerar, reforçar e ampliar sentidos, saberes e representações visuais. Nisso reside, aliás, a performatividade de gênero, expressão consagrada da teórica Judith Butler, que enfatiza o fato de constantemente inventarmos nossos corpos em vez de reproduzir o gênero a partir do sexo que nos é dado ao nascer, aquele do corpo biológico. Tocar nessa temática é, de diferentes maneiras, questionar a normatividade sexual binária mediante a construção de sua persona, ou a partir de um comportamento distante das normas de identidade e orientação sexual pré-estabelecidas.